Boa noite a todos. Eu vou me apresentar a vocês. Meu nome é Luiz Werber Bandeira, eu sou médico, eu sou PhD pela Universidade Federal de Medicina, em Medicina, e tenho pós-doutorado em Imunogenética pela Fiocruz Rio de Janeiro. Eu chefio o Serviço de Imunologia e Alergia Clínica Experimental da Santa Casa do Rio de Janeiro, que provavelmente esse serviço é o serviço mais antigo do Brasil. Foi criado pelo professor Clementino Fraga Filho, e seu primeiro chefe, quem eu fui assistente, foi o professor Antônio de Oliveira Lima. A nossa palestra, eu resolvi fazê-la em português e tem o objetivo de transmitir para vocês os conceitos básicos e primordial do CRISPR-Cas9. Eu vou falando em português, mas eu vou fazer uma saudação ao professor Jacques Tembler em inglês e ao Gabriel. Depois eu volto para o português. Eu quero agradecer muito a organização desse evento, ao professor Thales Renato Carvalho e ao Dr. Marcelo Bossuat. Good evening, Professor Jacques Tembler. It's a great honor to hear your words about CRISPR. CRISPR, I could say CRISPR is an intriguing chapter of medicine. It's an intriguing chapter of life. And I'm sure that this meeting will be success. And I'd like to thank you and Dr. Gabriel Lanotte for accepting the invitation. Now I'm going to share my screen to begin my talk. Voltando ao inglês, nós temos hoje a grande honra de moderar um seminário internacional de ciências farmacêuticas, a perspectiva diagnóstica e terapêutica utilizando a tecnologia CRISPR. Os organizadores desse evento é a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras do Alto São Francisco, o professor Thales Renato Ferreira Carvalho e Canadá Gene Therapy. Nós temos os palestrantes, o professor Jacques Tembler, professor do Departamento de Medicina Molecular de Laval, Quebec, Canadá. Ele falará sobre o uso do CRISPR para tratar doenças hereditárias. O segundo palestrante será o Dr. Gabriel Lanotte, que é do Laboratório de Medicina Molecular da Universidade de Laval, em Quebec, Canadá, que falará sobre o uso da tecnologia derivada do CRISPR para detectar infecções virais. E eu como moderador. O apoio do Departamento de Medicina Molecular da Universidade de Laval, Quebec, Canadá, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco, a Associação Brasileira Beneficente de Apoio ao Alérgico, o Canada Gene Therapy, a Associação de Saúde e Sustentabilidade ASAS, que é uma associação nossa com objetivos sociais na medicina, o meu Serviço de Imunologia Clínica e Alergia da Santa Casa do Rio de Janeiro e a Clínica Imunoderm. Então, eu vou começar a falar com vocês, são assuntos tentando explicar de maneira bem pragmática e dos conceitos fundamentais do CRISPR-Cas9. Então, o sistema CRISPR, que vem do inglês Cluster Irregular Interspace Short Palindromic Repeats, são repetições palindrômicas. Eu vou falar para vocês também o que significa essa palavra palindrômica. Ou seja, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Consiste em pequenas porções de DNA bacteriano compostas por repetições de nucleotídeos. Então, no DNA bacteriano,
E no nosso também, depois foi descoberto, nós temos essas repetições curtas. E essa descoberta do CRISPR, ela começou a ser falada ainda em 1986. Em 2010, começou a aparecer as pesquisas sobre o CRISPR e o nosso serviço de imunologia da Santa Casa, com um acordo de cooperação científica, nós começamos a trabalhar com isso há 5 anos e hoje nós temos, junto com o professor Jacques Steinberg e a Fiocruz, do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo uma repetição de uma técnica que utiliza o CRISPR para detecção muito mais rápida, muito mais barata do vírus, inclusive do coronavírus beta, da Covid-19. E estamos aguardando também a vinda bem breve do Gabriel Lamonte, que é um dos palestrantes, para participar dessa repetição dessa técnica do CRISPR feita pelo professor Jacques Steinberg. Então, o sistema CRISPR, ele significa, no nosso DNA, são repetições curtas e agrupadas regularmente na porção do DNA bacteriano composto de repetições nucleotídeas. Vamos à frente que vocês vão entender mais. Cada uma dessas repetições encontra-se adjacente a um protoespaçador, um espaçador de DNA, que corresponde a uma região não codificada inserida no DNA bacteriano após o contato com genomas invasores provenientes de vírus, bacteriófagos e plasmídeos. Ou seja, a detecção desse conjunto CRISPR-Cas9 foi feita numa bactéria que se defende da invasão dos bacteriófagos. E é muito interessante, eu gosto de dizer que só Deus mesmo explicaria isso. A bactéria, então, no seu DNA, ele tem esse conjunto de repetições de nucleotídeos, e ele é capaz de induzir a formação de uma enzima Cas9 que vai lisar o DNA, o RNA do vírus e incorpora esse pedaço de DNA, essa faixa de DNA ou do RNA no seu próprio DNA. Então, eles serão os protoespaçadores e eles ficam localizados adjacente a esse CRISPR da bactéria. Na próxima vez que essa bactéria entrar em contato com o vírus, então o DNA dela é capaz de detectar esse protoespaçador que está no DNA, que é a sequência de base nitrogenada do vírus. E com isso ela sabe que está sendo agredida, já tem uma memória, e ela então, o DNA dela, ela induz a formação de um RNA que vai produzir uma enzima para lisar o vírus, e essa enzima é o Cas9. É muito interessante que esse protoespaçador, que é um pedaço do RNA, o DNA do vírus, ele não tem penetrância, por isso que é uma região não codificante. Do lado dele que fica a sequência do CRISPR. A transcrição do locus do CRISPR resulta em pequenos fragmentos de RNA, com capacidade de desenhar o reconhecimento de um DNA exógeno específico e atuar como um guia de modo a orientar a nuclease caspase, que irá promover a clivagem e, consequentemente, eliminar do DNA invasor, caso esse entre novamente em contato com a bactéria, atuando como importante mecanismo de defesa contra os DNAs invasores. Então, é justamente isso. Quando o CRISPR, que tem essa repetição de bases nitrogenadas, que está do lado do RNA, o DNA, que foi trazido lisado pela caspase 9 e incorporado no DNA da bactéria. Quando o vírus reentra nessa bactéria, essa bactéria, então, através do CRISPR
e do fragmento do RNA ou DNA do vírus, ela detecta o vírus, produz RNA, e esse RNA produz a caspase 9, que vai destruir esse vírus. O CRISPR, então, ele é repetições palindrômicas, vou explicar para vocês o que é isso, de pequenas repetições palindrômicas que são interespassadas regularmente. Tem um desenho que eu vou explicar. O CRISPR é uma família de sequências de DNA, bases nitrogenadas, encontrada no organismo procariontes, no DNA, em bactérias e na arqueia. Algum tempo atrás, pensaram que a arqueia fosse uma bactéria, mas sabe que não é uma bactéria, e é muito interessante que é a estrutura mais antiga encontrada na Terra. E essas sequências são derivados do DNA do vírus. Então, essa sequência de bases nitrogenadas que está do lado do CRISPR, ela é derivada do bacteriófago que infectou essa bactéria. Então, o CRISPR é capaz de detectar uma nova invasão e capaz de produzir o Cas9. Na realidade, então, o CRISPR, o sistema CRISPR, é um sistema imune da bactéria, do procariótico, que confere resistência a elementos genéticos estranhos e assim se apresenta dentro do plasmídio ou dos fagos, e fornece, então, uma forma de imunidade adquirida a essa bactéria. Então, o que é uma sequência palindrômica? Essa sequência palindrômica, ela só não existe somente nas bactérias, não. Esse nome palindrômico também serve para determinadas palavras. O que é um palindrômico? É uma palavra ou uma sequência de aminoácidos, de bases nitrogenadas, que você lendo do início para o fim ou do fim para o início é a mesma coisa. Então, isso aí, quando você tem o nome de uma pessoa, Ana, esse nome é palindrômico. Tanto faz você ler do sufixo, do prefixo, que você tem o mesmo nome. E é justamente isso que acontece nas sequências palindrômicas do DNA. Vocês podem ver aqui que você tem da parte do 5 para o 3' ou do 5 para o 3', eu tenho uma sequência pequena de bases nitrogenadas que elas estão GAATTC e a outra GAATTC. É a mesma coisa, tanto faz. Então, por isso, tanto faz você ler esse CRISPR, esse conjunto de pequenas bases nitrogenadas, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Essa sequência, que existe também no ser humano, ela fica no DNA, e do lado dela que fica aquela sequência na bactéria, que fica do lado do CRISPR dela, no DNA dela, aquela sequência de bases nitrogenadas do vírus. E com isso, quando esse vírus... E essa sequência, é muito importante que essa sequência de base nitrogenada do vírus, ela não tem penetrância genética, ela não induz proteína, não induz enzima, ela não tem atividade genética. Então, o CRISPR, que junto com essa sequência do vírus, sem atividade genética, que vai detectar a nova invasão viral e será capaz, então, de produzir enzimas que vão destruir o vírus. A sequência palindrômica, aqui você vê ACCA, e aqui você tem ACAA. Aqui também TTGT e na outra faixa, TTGT. Então, tanto faz eu ler daqui para cá ou daqui para lá. Então, isso que é o que significa o nome palindrômico. Então, terminando, porque o meu objetivo, não sei se eu estou sendo claro, é dar para vocês os fundamentos básicos, essenciais do significado de CRISPR, dessa ação bacteriana sobre o vírus, para que vocês possam entender tanto a palestra do professor Jacques Sembler. E o professor Jacques Sembler, eu quero deixar claro que ele foi um dos primeiros pesquisadores do mundo a trabalhar com CRISPR.
E lá que eu encaminhei, mandei para a Universidade de Laval, para o laboratório dele, o nosso coordenador científico, o Dr. Alberto Soares, da Fiocruz. Ele ficou um período lá no laboratório do professor Temblé, aprendendo essa técnica de utilização do CRISPR como terapia. Então, você vê aqui, você tem a membrana celular da bactéria, você tem aqui o bacteriófago, ele entra, tem o DNA viral com cadeia dupla, e aqui está o DNA da bactéria, aqui nós temos a série CRISPR da bactéria no DNA dela, ela vai produzir caspases e vai lisar especificamente aquilo que dá a ela a capacidade de colocar do lado da série CRISPR, esse conjunto de bases novenadas do DNA viral. Por isso que eu disse para vocês que essa ação aqui é uma ação milagrosa, né? Como é que se explica que ela consegue, através das caspases, quebrar o DNA do vírus, especificamente trazer para incorporar ao DNA dela. Essa sequência aqui do vírus, ela é que faz esse espaço, né? Ela não tem penetrância genética. Quando esse vírus entrar novamente, o que vai acontecer? O DNA dele sensibiliza a bactéria, ela tem aqui esse CRISPR, que aqui tem aquela sequência que se repete tanto da esquerda ou para a direita, que eu posso ler, mas aqui que é importante, ela incorporou no seu DNA a sequência de base nitrogenada do vírus. Então, isso dá a ela agora uma memória adquirida, porque ela não é uma memória inata, ela foi adquirida a bactéria entrando em contato com o vírus. Então, com isso, ela vai produzir as caspases, vai produzir o RNA, que vai produzir o complexo de caspase 9, que vai direcionar o vírus e destruir o vírus. Então, isso que eu tentei, espero que eu tenha sido claro na explicação desse mecanismo do CRISPR e dos conceitos fundamentais. Depois nós vamos abrir a pergunta, vocês podem perguntar. E agora eu vou voltar, peço permissão para vocês, para voltar a falar inglês, só para começar ou iniciar a chamar os professores. Well, Professor Jacques Temblé, you can now start your speech. Welcome to the symposium.